Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, que bom que você está aí, conosco, juntos, aprendendo da Palavra de Deus, eu te ajudando um pouquinho e você aí aprendendo mais e mais. Isso é muito legal, é bênção de Deus, temos tido momentos muito joia de aprendizado através desse podcast. E esse capítulo de João 11 está imperdível. Hoje vamos ver a parte 3, episódio 123, continuar falando sobre Marta, Maria e Lázaro. Essa ressurreição, esse milagre fantástico feito por Jesus ali. Vamos lá então continuar hoje aprendendo mais um pouquinho. Não sai daí, fica até o finalzinho, porque a palavra de Deus é fantástica. Então a atitude dócil de Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta parece ter falhado em compreensão espiritual e simpatia. Tempo havia chegado em que Jesus tinha uma lição prática para Marta e Maria. Jesus, de fato, estava sempre ensinando, sempre lançando uma nova luz sobre os lugares escuros. Seus milagres foram instrutivos, seus ensinamentos milagrosos. Seus milagres foram grandes lições objetivas e certamente aqui está uma lição das mais ricas delas nesse capítulo. Leia ele e depois escute a exposição para você entender. Jesus entra aqui, como em qualquer outro lugar, com uma verdade maior do que qualquer um que nossos sentidos podem nos dizer. A mera experiência humana indica a sequência assim: vida, morte, corrupção e, portanto, união com a Mãe Terra. Jesus vem com seu poder e faz a sequência assim: vida, morte, corrupção do corpo e vida novamente. Foi isso que ele fez com Lázaro. Nossa experiência nos diz o real, mas não o necessário. Então, outra grande lição que Maria teve que aprender foi a da confiança absoluta em Jesus. Jesus estava usando o corpo morto em decomposição de Lázaro para propósitos mais nobres do que se poderia imaginar que residisse em um cadáver. Jesus pode fazer uso dos mortos não menos do que dos vivos. Ele pode nos mostrar o que é realmente bom e o que é realmente pequeno. Sem ele para guiar, é muito provável que passemos por alto as coisas de maior importância e nos detenhamos com admiração em coisas de pouco valor. Jesus nunca aponta para verdades mais gloriosas e inspiradoras do que quando ele aponta para si mesmo. Para alguns, Jesus parece tão distante no tempo, no espaço, que acham difícil nutrir uma fé nele. Mas esses devem lembrar que a fé é mais verdadeira quando é provada pela distância. Bem-aventurados, disse Cristo, os que não tendo visto, mesmo assim acreditaram. É bom lembrarmos que de fato e de verdade, Cristo está sempre aqui. Seu Espírito está perto de nós. Ele está verdadeiramente presente para aqueles que têm fé. Sim, Ele está presente para aqueles que têm fé. Mas nós devemos saber que o Espírito dele está pertinho de nós. Nós não podemos esquecer disso. Quando o nosso dever se torna difícil, árduo, nós devemos refletir: Cristo está aqui. Quando a tentação é urgente ou quando as provações são severas, não nos esqueçamos de que Cristo está aqui. Quando o luto nos dominar e estivermos muito conscientes de que aqueles a quem amamos e em quem confiamos se foram, então devemos nutrir a reconfortante certeza de que Cristo está aqui. E no versículo 35 do capítulo 11 nós vemos Jesus chorando. 3 vezes na narrativa dos evangelhos é registrado que Jesus chorou sobre a incrédula e condenada cidade de Jerusalém,
junto ao túmulo de seu amigo Lázaro de Betânia e no jardim de Getsêmani, ao suportar a agonia que quase dominou sua alma. Muita reflexão valiosa e consoladora é sugerida pelo simples fato desse curto registro que diz que Jesus chorou. Esse fato revela sua tristeza pessoal pela morte de seu amigo. Ele costumava vir a Betânia para receber uma recepção amigável, cordial, um sorriso do seu amigo Lázaro. E como ele conhecia as alegrias da amizade, ele também experimentou a angústia do luto. Havia justiça na exclamação dos judeus quando disseram: olhem como ele o amava. Sua simpatia pela dor das irmãs enlutadas, Maria e Marta eram as mais próximas em parentesco e afeição do falecido Lázaro. E Jesus, que amou os três, não pode deixar de cuidar das irmãs que encontrou em tristeza e lágrimas. Ali ele também teve a consciência do poder do pecado. Nada menos do que isso pode explicar a prevalência e a amargura da angústia do coração. Jesus, que sabia todas as coisas, sabia disso, que foi o pecado que trouxe morte ao mundo com todas as suas desgraças. Em todos os casos de mortalidade humana, Jesus não pôde deixar de discernir a raiz mais amarga do fruto mais amargo. Daí a forte emoção que ele demonstrou, enquanto gemia e era movido e comovido pela poderosa onda de sentimentos que tomou conta de sua alma. Há casos em que as lágrimas substituem a ajuda. Não foi assim nesse caso que está aqui diante de nós, nesse capítulo 11. O coração que encontrou expressão para a sua dor nas lágrimas, encontrou expressão para a sua simpatia e piedade no estender a mão para ajudar. Jesus primeiro chorou, depois socorreu os tristes e ressuscitou o morto. A simpatia cristã deve ser como a de Cristo, que não se contenta com palavras e lágrimas, mas torna-se isso um meio de compaixão prática. Quais lições significativas nós podemos tirar das lágrimas de Cristo? São várias. Elas nos asseguram que temos nele um amigo sensível, que em todas as nossas aflições também se aflige. Elas nos ensinam a lição de simpatia, que devemos chorar com os que choram. Elas nos lembram, por contraste, daquele estado em que todas as lágrimas serão enxugadas de todos os rostos, de todas as faces. Jesus chorou. Quem chorou? Jesus, o Filho de Deus, o Verbo eterno, que estava no princípio com Deus e que era Deus. O que poderia trazer lágrimas aos olhos daquele que enxuga as lágrimas de milhares e silencia os suspiros de milhões de filhos. Como ele poderia chorar? Na natureza humana, a caminho do túmulo de um amigo, somos informados de que Jesus chorou. Os judeus estavam certos pela primeira vez em sua interpretação de Jesus quando disseram: veja como ele o amava. Lázaro era o amigo especial de Jesus. Foi a amizade mais elevada e pura, surgindo de uma sincronia de temperamento, gosto, caráter, princípios e simpatias. Em Lázaro, Jesus pôde ver sua imagem. E em Jesus, Lázaro podia ver um modelo perfeito e tudo o que seu coração poderia desejar. Tão íntima e sincera era a amizade, que Jesus não pôde deixar de chorar pela separação temporária de seu amigo. E suas lágrimas não eram mercenárias, ele não era um enlutado pago, algo comum naquela época, mas eram lágrimas de uma amizade genuína. É humano chorar com aqueles que choram. A tristeza humana é sempre contagiante. Lágrimas são uma linguagem natural. Um homem completo ficará sempre impressionado com as emoções de seus semelhantes e as expressará, bem como as de seus próprios na linguagem geral das lágrimas. Jesus era totalmente humano, Jesus chorou. Estamos felizes por ele ter chorado. Regozijamo-nos em suas lágrimas, pois nelas o encontramos como um homem completo. Um Salvador que não podia chorar, poderia ser um Salvador perfeito para nós. Mas em lágrimas,
nós o abraçamos como nosso amigo. Quase não sabemos o que mais admirar e adorar. Jesus a caminho do túmulo, chorando em toda a sua humanidade. Ou Jesus no túmulo, em sua divindade completa, chamando os mortos à vida. Em um ele é nosso Deus, na outra ele é nosso irmão, e em ambos ele é nosso Salvador perfeito. Sua compaixão era divina, as lágrimas eram humanas, mas a compaixão e a simpatia também eram divinas. Deus, como tal, não pode derramar lágrimas, não pode chorar, mas ele pode simpatizar, ter piedade e tristeza. As lágrimas de Jesus eram virtualmente as da deidade, do Deus encarnado. Eram traduções fiéis e expressivas das emoções divinas para a linguagem humana e uma revelação do divino no humano. Sua compaixão era prática. Nossa compaixão geralmente começa e termina em lágrimas. Estamos desamparados. Choramos pelos túmulos de amigos que já partiram. Não podemos fazer mais nada. Nossas lágrimas não podem restaurá-los à vida e à sociedade. Mas as lágrimas de Jesus fizeram isso. Elas se tornaram insuportáveis para o céu. Elas moveram o poder divino e Lázaro teve que retornar. Jesus não chora literalmente agora, mas em seus amigos. E esse lamento logo trará a grande ressurreição e a grande reunião no último dia. Embora saibamos que eles têm uma existência feliz, muito mais felizes do que neste lado, Jesus sabia que Lázaro era assim, mas ainda assim ele chorava. Embora saibamos que em breve nos encontraremos novamente, Jesus sabia que logo encontraria Lázaro, mesmo deste lado. Ele ainda chorava. Quando choramos pela morte de nossos amigos, que também são amigos de Jesus, nós não estamos sozinhos, meu querido. Jesus chorou e virtualmente ainda chora, e não cessará até que todos os seus amigos estejam plenamente com ele, e uns com os outros, e a morte tragada pela vitória. Você já chorou? Ou está vivendo alguma situação que te faz chorar? Lembre-se, Jesus também chorou. E você, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, se é pela manhã, pela tarde, pela noite, ou quem sabe numa madrugada de dor, de tristeza, se lembre em sua dor e em sua tristeza. Se conforte com essas palavras. Jesus também chorou e ele chora com você. Enxuga o teu rosto, levanta a cabeça e prossiga. Enquanto há vida, há esperança. E nem tudo está perdido. Fantástico. Glória seja dada a Jesus. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Como é reconfortante saber que em todas as nossas dores, lágrimas, nós não estamos sozinhos. Ele está comigo, Ele está com você. Fique nessa certeza e volte no próximo capítulo para nós continuarmos aprendendo mais sobre esse Jesus tão lindo. Tu és muito lindo, Jesus. Até breve.